conhecendo, para quem está participando do encontro pela primeira vez, eu sou a Cristine, eu sou a idealizadora do projeto Viva. O Viva é um projeto educacional inovador, voltado para metodologias ativas. Então, todo o material, todo o nosso projeto, né, que ele é mais do que um material didático, a gente sempre foca bastante na questão das metodologias ativas, do protagonismo do aluno, e hoje esse encontro, ele vem para dar um pouco de embasamento teórico, né, de todos esses porquês. Eu sempre falo que no Viva tudo tem um porquê, desde o nome, por que a plataforma é como ela é, por que o material didático é como ele é, né, todas as formações que a gente faz mensalmente com os professores, no sentido de empoderá-los, né, eu acho que mais do que nunca o professor ele precisa ter essa consciência pedagógica, consciência daquilo que ele, dos objetivos que ele pretende alcançar e das estratégias, né, como que ele faz para chegar nesses objetivos e tudo, entendendo aí as ferramentas, entendendo a tecnologia como uma aliada, de fato, da educação, da aprendizagem, e não só tecnologia, né, mas, então, como que a gente, por que a gente fala de aprendizagem significativa, por exemplo, né, então, hoje o nosso bate-papo vai ser sobre a neurociência, essa conexão entre a neurociência e as metodologias ativas, e o Viva tem um pouquinho de cada, né, então a gente tem tanto o olhar, a inspiração na pedagogia Freinet, quanto o olhar aí para a neurociência, do vocês conhecerem também um pouquinho melhor sobre toda essa proposta. Gente, para mim está um pouco lenta aqui a minha... Deu uma travadinha aí, Cris. Deu uma travada. É. Mas foi coisa rápida. Coisa rápida. Se eu parar de falar, vocês podem abrir o microfone e me avisar? Se der, né? Porque, às vezes, eu fico aqui, pipipi, papapá, sozinha. Batendo mó papo, sozinha. Não, fica tranquila, pode deixar, que a gente te avisa, tá bom? Tá, gente, é assim, lembrando que a nossa ideia aqui, né, a gente brinca que é o nosso chá das 5. Então, é o momento de nós, gestores, diretores, coordenadores das escolas, quem está aí na liderança, à frente, e que precisa tanto orientar os professores, quanto se apropriar também de novos conhecimentos para poder orientar, para trazer uma nova visão para a sala de aula, para os processos pedagógicos e tudo mais. É o momento, às vezes, da gente trocar, quanto a gente precisa ser alimentados, né? Quanto nós precisamos ser alimentados também de trocas, do compartilhar de ideias. Então, quem tiver contribuições a fazer, pode ficar à vontade, pode abrir aí o seu microfone e contar um pouquinho para a gente como que tem trabalhado, né, as contribuições que pode trazer aqui para essa discussão, tá? Não é palestra, é bate-bola, é troca, vamos bater um pouquinho de papo aqui. Então, vou começar aqui a apresentação do Viva. Bom, então, como eu disse, aqui no Viva a gente tem como eu disse, né, tudo tem um porquê. E aqui a gente tem o próprio nome do Viva, que é o vivenciar, investigar, verificar e aprender. A gente traz esse acróstico, a gente traz essa trilha de aprendizagem como um norte, como possibilidade de aprendizagem baseado justamente em neurociência, em metodologias ativas. O Viva representa para a gente, foi a forma que nós trouxemos de representação dessas duas linguagens. Tá? E por que ele não está passando? Travou. Travei, né?
Travou. Voltei, será agora? Não sei o que está acontecendo. Deixa eu tentar. Voltou. Eu vou trocar aqui minha internet, ver se... Tá aparecendo aí para vocês? Tudo ok. Tudo ok, tá indo. Deixa eu ver, parece que tá meio lento aqui para carregar. Tá um pouquinho lento mesmo. Eu não sei o que aconteceu hoje. Meleca. Acontece isso na maioria das vezes, né? Isso é normal. E é ótimo isso, porque nós estamos aprendendo com a tecnologia também. Sim. Aprendendo a ter paciência, né? Aquela hora que você fala, ai, que coisa. Bom, acho que agora vai, gente. Vamos lá. Então, eu trouxe para vocês, para hoje a gente discutir um pouquinho, embasado nesse livro aqui, Neurociência e Educação. Ele fala sobre como o cérebro aprende, é um livro bem didático, bem gostoso, e ele traz essas relações, ele fala de como a neurociência ela é aplicada e como ela é apresentada, como que a gente enxerga todas as vertentes, todos esses estudos em neurociência dentro da sala de aula, dos processos pedagógicos, agora foi. E aí, começando aqui, então o que eu fiz? Eu peguei alguns trechos que eu achei mais interessante aqui desse livro e trouxe para a gente fazer essa conexão, tanto olhando para a neurociência, para o Viva, né, como que isso se manifesta no Viva e nas metodologias ativas. Então, aqui ele diz sobre ambientes de aprendizagem, e a gente tem falado bastante sobre isso, né, ele diz que muitas pesquisas têm mostrado que a estimulação ambiental é extremamente importante para o desenvolvimento do sistema nervoso. Por exemplo, animais criados em ambientes empobrecidos apresentam mais tarde um cérebro menos sofisticado. E aí, quando a gente faz a formação de professores, a capacitação, que nós vamos até a escola, tudo, e o tempo todo dentro do material, e no próprio momento de registro, né, que a gente propõe aí, o registro das experiências, das vivências, de todas as aprendizagens, que seja o quê? Um ambiente rico, né, que na sala de aula, a gente falou esses dias sobre isso, que na sala de aula, ou na sala de casa, no quarto da criança, quer dizer, onde ela estiver ali, o espaço que ela tiver hoje, né, no modelo que nós estamos, voltado para a aprendizagem, que seja um espaço de encantamento, um espaço de investigações, né, onde ela possa, de fato, trazer a curiosidade, fazer pesquisas, observações. Então, que na sala de aula, a professora possa ter nas prateleiras, enfim, potinho de maionese, de vidro de azeitona, enfim, tudo isso onde possam ser guardadas aquelas riquezas todas, aqueles tesouros que as crianças encontram. Às vezes a criança vem com uma folha que de repente tem ali uma lesminha, um tatu-bola que elas encontraram no jardim, e as crianças às vezes trazem isso pra gente, né, com o olhinho brilhando, com toda a curiosidade, querendo saber mais sobre aquele instrumento, porque aquele tatu-bola pode ser um instrumento de aprendizagem, né? Então, o quanto é importante a gente ter ambientes de aprendizagem enriquecedores, onde a criança ela perceba
que dali, daquele tatu-bola, quantos conteúdos, quantos assuntos a gente não pode fomentar, a gente não pode trazer para uma discussão, né? Então, a nossa ideia é, e a própria pesquisa traz que quanto mais a criança estiver no ambiente rico, assim como outros autores, né, já lá de trás, às vezes eu sempre falo bastante sobre isso, que quando a gente fala de metodologia ativa, muita gente acha que é modismo, porque o ensino híbrido nasceu agora com a pandemia e tudo mais, e não é, né, a gente sempre retoma, a gente revisita a história da educação e a gente encontra referências aí em diversos momentos. Então, um ambiente rico socialmente e com materiais que contribuam para a pesquisa, para essa investigação, ela vai estimular e vai melhorar, né, vai enriquecer o sistema nervoso, toda a parte neuronal da criança. E aí, olha só, trazendo um pouco dessa questão para a metodologia ativa, né? Lá na página 48, ele diz que um ambiente estimulante e agradável pode ser criado envolvendo os estudantes em atividades em que eles assumam um papel ativo e não sejam meros espectadores. Lições centradas nos alunos, uso da interatividade, bem como a apresentação e a supervisão de metas a serem atingidas, são também recursos compatíveis com o que conhecemos do funcionamento dos processos atencionais. Então, quando a gente fala de atenção, a gente só aprende aquilo que a gente presta atenção, né? Se a gente não tiver o foco atencional, aqui no livro ele fala da lanterna na janela. É como se fosse uma lanterna. Então, quando você está com uma lanterna ali no escuro, né, e você coloca a lanterna em um foco em um determinado lugar, você consegue só ver aquilo, você não consegue ver o que tem em volta. Durante essa apresentação, durante o tempo que a gente está aqui batendo papo, por exemplo, tem cachorro latindo, tem o carro passando na rua, a gente assiste na TV uma série de informações, a gente é bombardeado de informação o tempo todo, de estímulos o tempo todo, né? E por que muitas vezes a gente nem presta atenção? A gente tá aqui conversando, eu percebi que tinha cachorro latindo aqui, mas eu não estava prestando atenção no cachorro, porque o meu foco atencional está aqui, mas eu não estou deixando de ouvir, né? Então, por isso nós temos diversos órgãos, né? E a gente sente, a gente percebe, que nos ajuda a perceber o mundo. Então, a gente percebe o mundo, aqui eu estou sentindo a caneta, eu estou sentindo a temperatura, se está calor, se não está. E aí, todas essas sensações, essas percepções, de alguma forma, o cérebro, ele associa, essa informação, ela entra no nosso sistema nervoso, mas o meu foco atencional está sendo para cá. Então, se eu tenho um ambiente estimulante, né, se eu envolvo as crianças, de forma que elas assumam um papel ativo. O que é esse papel ativo? É aquela criança que fala, que contribui, né, que ela pergunta, ela investiga, ela levanta, ela vai ali, seja para a internet para fazer uma pesquisa, seja numa revista, seja da forma que for, olhando lá o tatu-bola, olhando, eu vou colocar um peixinho beta, um aquário na sala de aula, eu vou falar de animais aquáticos, por exemplo, e eu tenho lá o nosso peixinho, que é o nosso mascote, que tem um nome e tudo mais, não sei o quê. Então, todos esses recursos, eles vão ser importantes nessa aquisição da atenção, né, nesse foco atencional. E aí, quando a criança tem um papel ativo, ela, de fato, vai e faz ela assume, né, uma proatividade, ela é protagonista, né, quando a gente fala hoje está muito na moda, né, falar, o protagonismo do aluno, mas às vezes a gente nem toma consciência de como fazer esse protagonismo, de que forma que a gente aplica, né, a gente contribui para que o aluno seja protagonista. E aí, algo que eu venho sempre trazendo aqui para as escolas, a importância da gente falar sobre a cultura. Se a minha escola, ela tem uma perspectiva da metodologia ativa, isso deve
aparecer em diversos movimentos, em diversos lugares, né? E não, por exemplo, então, naquela atividade, a professora vai ouvir o aluno, ela vai dar espaço ali e tudo mais. E, de repente, na hora do intervalo, ou no momento de uma outra atividade, não, agora a professora não vai prestar atenção nisso, né? Assim, o foco dela, ela não, isso não está incorporado, né, como uma ação que vai acontecer sempre e tal. Então, é importante aí essa interatividade, a criança ter metas, né, ela ter um objetivo com aquele conteúdo. Então, por isso que no Viva, a gente propõe que a criança, primeiro, ela tenha uma vivência, é o momento do despertar para a aprendizagem, é o momento de mostrar por que a gente vai aprender esse conteúdo, de que forma que esse conteúdo, isso que a gente está aprendendo, vai me ajudar a ter um melhor conhecimento de mundo, por exemplo. Então, a criança, primeiro a gente desperta esse interesse, para depois o próprio aluno ir para a investigação. E aí, nesse momento que ele próprio vai buscar as respostas, que ele vai para a investigação, ele está assumindo esse papel ativo, né? E o professor, ele está utilizando da interatividade, né? Além das metas e tudo mais. Então, olha aí um ponto que eu acho que é importante. Um outro ponto que eles trazem aqui no livro é sobre aprender com a emoção, que a aprendizagem, ela deve ser sempre... que a aprendizagem... Deixa eu ver se meu fone não saiu aqui, meu som. Não, né? O áudio melhorou? Tá no... Deixa eu ver se ele tá... Quando ele é sem fio... Para mim está ok. O áudio está ok. Eu acho que ele não está aqui conectado no meu fone. Muito bom. Está excelente aqui para mim. Tá. Então, perfeito. Joia. E aí ele fala aqui sobre aprender com a emoção, que a atenção executiva, voltando para essa questão da emoção, da atenção, que a atenção executiva tem relevância tanto no controle cognitivo quanto no emocional. Uma delas está organizada, né, a primeira, na forma de regular a atenção, na forma de regular a atenção aos processos emocionais, enquanto a outra, porque aqui ele fala de 2 lugares no cérebro, né, que a atenção, ela é apresentada, ela está dividida em 2 lugares no cérebro. Vou até mostrar a imagem aqui para vocês. Aqui, ó. Ó, então, aqui tem o desenho do cérebro. Vocês estão conseguindo ver? E tem as 2 áreas da atenção executiva, né? E aí ele diz aqui que uma delas está organizada na forma de regular a atenção aos processos emocionais, enquanto a outra tem conexões que permitem coordenar a atenção voltada aos processos cognitivos. Então, por exemplo, a criança, por isso que um ambiente, quando a criança não está bem, por exemplo, se ela não está bem, seja porque o amiguinho brigou, porque ela está chorando, se ela está triste com alguma coisa, se ela está preocupada com alguma coisa, ela não consegue prestar atenção, né, e aprender. Por quê? Ela não consegue focar, esse foco atencional dela não consegue estar focado, por exemplo, no cognitivo, né? Então, a gente sempre propõe que as atividades envolvam a emoção, seja da criança se sentir desafiada, né? Para que ela vai aprender aquilo, seja através de uma brincadeira, de uma dinâmica que envolva ali uma interação entre todos os alunos, e isso tudo faz com que essa parte da emoção seja ativada
e isso depois ela não esquece mais, né? Quando a gente aprende pela via, a gente tem várias vias de aprendizagem no cérebro, e quando a gente aprende pela via da emoção, a gente não esquece mais, porque ela bate, né, e a emoção, ela está diretamente ligada à motivação. Então, como elas se correlacionam, quando a criança está emocionada, ela está motivada. Então, para você motivar o seu aluno, você tem que emocioná-lo. E aí ele fala justamente isso, ó. Podemos dizer que o cérebro tem uma motivação intrínseca para aprender, mas só está disposto a fazê-lo para aquilo que reconheça como significante. Portanto, a maneira primordial de capturar a atenção é apresentar o conteúdo a ser estudado de forma que os alunos o reconheçam como importante. Quando a gente fala lá atrás, né, quando a gente estudava sobre aprendizagem significativa, e a gente ouviu tanto já falar sobre a importância de trabalhar a aprendizagem significativa, mas muitas vezes, como é que faz isso? Né, eu acho que a grande pergunta é essa, como é que eu trago significado, às vezes, para aquele conteúdo que parece tão teórico, que ele está tão descolado da prática, né, então como que eu trago esse conteúdo para que, de fato, ele se torne prático? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês de uma atividade que, inclusive, está lá, proposta no Viva, uma forma de se trabalhar, por exemplo, com números ordinais. Então, você tem que trabalhar números ordinais. Matemática é um dos conteúdos uma das disciplinas mais difíceis, né, de fazer essa conexão, tanto de trazer emoção, quanto a relevância, né, de alguns conteúdos para o dia a dia das crianças. Então, essa foi uma atividade que está proposta lá para fazer, por exemplo, a professora de educação física, né? Nós realizamos o ano retrasado com os alunos, e foi muito bacana, porque, então, para ela trabalhar, a professora, eu já tinha combinado com a professora de educação física, a professora polivalente, as crianças foram para a quadra, por exemplo, e fizeram uma corrida de revezamento. Então, organizaram lá os times, organizaram tudo bonitinho, tinha o juiz, a professora levou lá um cartaz, né, uma cartolina, e eles foram anotando quem chegava primeiro, quem chegava em segundo, né, os tempos, e toda a brincadeira ali, e depois a professora de educação física trabalhou a atividade, né, e tudo que eles desenvolveram na atividade, enfim, a questão motora e tudo mais, e a professora polivalente depois voltou para a sala com aquele cartaz, onde estava ali, né, qual equipe chegou em primeiro, em segundo e terceiro, quantas vezes, os tempos, né, de cada aluno, de cada time ali, de cada equipe. Então, foi uma interação, as crianças, né, tem a torcida, então envolve emoção, envolve aquela dinâmica toda, e aí a professora trouxe exemplos. Então, olha só, a gente viu aqui, então, quem ganhou, né, quem ficou aqui em primeiro lugar, na primeira rodada, a gente teve a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, nós tivemos 5 rodadas, foi até a 5ª rodada, e em cada rodada, cada time que ganhou, e quantas vezes cada time ganhou, e tudo mais. Então, depois eles foram fazer uma análise toda ali dos resultados. E aí, a partir disso, ela trouxe esse primeiro, segundo, terceiro. Fechou o seu... Cris, o seu áudio fechou. Seu som. Agora sim. Voltou. Eu não sei, o meu fone não tá querendo funcionar. Ele tá sem aqui, mas... Agora tá ok? Sim, voltou. Beleza. E aí, então, eles foram e na sala de aula e foram levantar aquelas hipóteses, né? Se aquele era um número, se era um algarismo, né? E que tipo de nomenclatura que a gente dá para esse primeiro, segundo, terceiro. Onde mais a gente encontra isso? Né? Quando a gente assiste o Campeonato Brasileiro, gente, quem aqui está acompanhando o Campeonato Brasileiro? Sabe quem está, né, em que fase aí no campeonato? Em que lugar? Na Fórmula 1, enfim, em diversos esportes. Por exemplo, a gente usa
essas nomenclaturas e como que a gente chama na matemática essas nomenclaturas. Aí eles vão lá para investigação, foram fazer a pesquisa, tudo mais, e chegaram ao número ordinal, né? E por que que ele é importante e onde ele se aplica na nossa rotina, onde a gente encontra ele na nossa rotina. Então, trazer esse conteúdo. Então, o número ordinal, ele passou. Primeiro eu mostrei a relevância, depois, juntos, eles construíram um conceito, né? Depois eles terem vivenciado, então houve uma motivação para aprender, houve todo o engajamento, eles prestaram atenção em tudo que estava acontecendo ali e reconheceram esse conteúdo como importante, né? Então, é um dos pressupostos que a gente traz aqui dentro do material, das formas de se trabalhar o material. O Viva, ele sai completamente do formato convencional, né? Ele é diferente de todos os materiais de livros, de apostilas convencionais, né? A gente muda toda essa ideia. E aí, falando um pouquinho sobre memória, ele diz o seguinte, que entre aprendizagem e memória, né? Deixa eu ver aqui se tem alguma questão aqui para eu colocar. É isso mesmo, que o primeiro, a questão da aprendizagem, diz respeito ao processo de aquisição da informação, enquanto o segundo se refere à persistência dessa aprendizagem de uma forma que pode ser evidenciada posteriormente. Quer dizer, depois do número ordinal, por exemplo, onde mais ele vai ver, né? Onde mais ele vai observar se manifestando o número ordinal, dando aqui usando aí o mesmo exemplo que a gente acabou de trazer. Podemos simplesmente decorar uma nova informação, mas o registro se tornará mais forte se procurarmos criar ativamente vínculos e relações daquele novo conteúdo com o que já está armazenado em nosso arquivo de conhecimentos. Informações aprendidas utilizando um nível mais complexo de elaboração têm mais chance de se tornarem um registro forte, uma vez que mais redes neurais estarão envolvidas. Então, são essas duas questões, né? A primeira, que é a aprendizagem, acho que isso a gente já sabe, né, um pouco, de que não é o acúmulo de dados, de informação. O formato convencional, tradicional, a gente tinha um foco muito na informação. A gente tinha que decorar data, decorar o que tinha acontecido, decorar aqueles conceitos, né, e tinha que decorar de fato e responder como a professora, atendendo a expectativa da professora, né, então, muito mais da professora do que do próprio aluno. E aí, essa informação, ela ficava lá na memória de trabalho. A memória de trabalho é aquela memória de curto prazo, né? Aquela memória que, por exemplo, eu preciso saber dessa informação, por exemplo, anota um número de telefone aí, ó, grava esse número que eu vou, né, quando você vai pegar um número para depois digitar. Então, peraí, 5543, não sei o que, não sei o que lá. Você até decora ali rapidinho, usou aquela informação, acabou. A informação não será mais... Exatamente, a informação é diferente do conhecimento. A informação, ela não vai ser... Ela tem aquele foco, naquele momento e tal. Ela é transitória, ela é passageira, né? E aí, como que você faz para transformar essa informação em algo, trazer ele para a memória e que ele fique na memória de longo prazo, né? Então, quanto mais elaborado for a forma como você vai trabalhar esse conteúdo, mais ele vai ficar na sua memória de longo prazo. Por quê? Porque o cérebro vai precisar fazer mais conexões, ele vai fazer mais sinapses, né? Então, quando a gente relaciona um conhecimento novo a um já existente, ele também ajuda a ir para a memória de longo prazo. Então, por exemplo, olha, vocês viram lá, por exemplo, nós trabalhamos adição. E aí você vai passar para o conteúdo mais complexo. É sempre importante fazer essa sondagem, retomar o conteúdo, né, ali da adição, por exemplo, para você trabalhar adição com 3 numerais. E aí você vai introduzir um conteúdo mais complexo.
E quanto mais elaborada for essa construção, mais ela vai para essa memória de longo prazo. Então, por isso que aqui a gente fala tanto das metodologias ativas, né? E as metodologias ativas vão trazer isso. Na nossa trilha de aprendizagem, quando a gente fala lá do investigar, então, olha só, na nossa trilha, a criança vai vivenciar, ela vai fazer uma experimentação, ela vai levantar hipóteses, ela vai pensar a respeito daquilo, ela vai trazer, primeiro, o que ela já sabe sobre aquele assunto. Então, já estou fazendo uma sondagem, já estou puxando na memória o que ele já sabe sobre aquela temática, né? Aí, eu tenho um segundo momento, que é o da investigação, é onde ele vai pesquisar, ele vai assistir vídeos, ver imagens, ler textos. Então, olha quanta elaboração, né? E eu estou acessando as informações no cérebro da criança por diversas fontes, pelo texto, pelo visual, pela audição. Na vivência, ele pode ter pego, ter sentido o cheiro. Então, se eu estou falando lá das plantas, de repente, eu levei os alunos até o jardim, eu fiz uma culinária, né? Então, eu fiz a brincadeira lá na quadra, o jogo, né? A corrida lá de revezamento, por exemplo. Então, teve emoção, teve o corpo ativo, teve toda a construção ali, né, a expectativa, né, de quem vai ganhar, e corre, e um que torce, o outro que torce. Então, eu ativei diversas áreas, e depois eu vou para o momento da investigação, onde eu vou ter uma pesquisa também rica, com textos, com músicas, com um documentário, uma reportagem. Então, a criança, ela acessa aquela informação, aquele conteúdo, de diversas maneiras. A verificação, que é o terceiro pilar, que nesse momento nós vamos falar, é o momento de compartilhar esses conhecimentos. Então, aquilo que o aluno investigou, as experiências que ele teve, o que ele descobriu nessa investigação. Então, nesse momento, ele vai apresentar ali, né, ele vai compartilhar tudo aquilo. Então, ele tem que ter não só assistido, não só lido, mas compreendido, para poder contar de forma organizada, por exemplo, aquilo que ele assistiu, né, compartilhar aquele conhecimento. E aí, por fim, a gente faz a documentação pedagógica. A gente coloca no papel, os alunos vão colocar no papel, seja através de um texto coletivo, de um texto individual, enfim, de um desenho, né? A liberdade de expressão é um dos pontos fortes do Viva. E aí, então, a criança vai fazer esse registro da forma que a professora direcionar. Em alguns momentos vai ser livre, outros momentos será direcionado e tudo mais. Mas olha a complexidade, né? E aqui eu trago também a questão da interdisciplinaridade. Quando eu falo de interdisciplinaridade, e a metodologia ativa, ela é muito interdisciplinar, né? Porque para resolver um problema, quando a gente fala da aprendizagem por problemas, por projetos e tudo mais, para trazer aquela solução, eu tenho que olhar tudo que envolve aquilo. Então, se eu estou falando de uma questão social, por exemplo, eu tenho que olhar o impacto ambiental, o impacto social, o que aquilo vai contribuir para a minha sociedade, para a minha comunidade, para a comunidade escolar, né? Se vai resultar em um produto, por exemplo, como que a gente resolve isso? Como que a gente vai fazer esse protótipo? Então, são várias áreas, e dentre essas várias áreas são vários conhecimentos de todas as disciplinas. Então, aquele aluno que ele tem uma facilidade maior em português, o outro que tem em matemática, quer dizer, tudo isso se converge ali para aquele conhecimento que ele é muito maior, né, e que todos podem contribuir. Alguém quer falar alguma coisa? Não sei se abriu aí o microfone. Legal, olha só, o trabalho com projetos favorece a experimentação e a reflexão, concordo. Os projetos são interdisciplinares e trazem a experimentação. A Leila contribuiu aqui, inclusive, gente, a Leila, já ela vai contar aqui para vocês que ela vai ministrar um curso sensacional sobre projetos e a pedagogia Freinet. Então, para quem quer, eu falo tanto de Freinet, né? Então, quem quer conhecer um pouco mais do Freinet, entender um pouco melhor, ela vai... É uma referência aí na pedagogia Freinet aqui no Brasil, então,
é um prazer e um privilégio ter ela aqui hoje com a gente, e ela vai contar um pouquinho para vocês como que vai ser esse curso, tá bom? E aí, falando da trilha de aprendizagem, né, que eu acabei já falando um pouquinho aqui, mas sobre a trilha de aprendizagem e memória. Então, ele traz aqui também que é interessante mencionar aqui que a recuperação da informação será mais eficiente dependendo da forma como ela foi armazenada. Se o processo de elaboração foi complexo, criando muitos vínculos com as informações existentes, haverá uma rede de interconexões mais extensa, que poderá ser acessada em múltiplos pontos, tornando o acesso mais fácil. É exatamente isso que nós dissemos agora, né? Então, se é um projeto interdisciplinar, se é um projeto, quando você vai recuperar uma informação que ela foi... Gente, lembra daquele... Aqui que é número ordinal mesmo? Lembra que a gente fez aquela atividade, aquela brincadeira a corrida por revezamento? Ah, tá, já lembrei. Às vezes a criança lembra do conceito pela brincadeira, pela vivência, e não pelo conceito em si. Mas ela entendeu, ela sabe o que é, né? Ela não decorou aquele conceito. Ela lembra daquela situação, daquela circunstância, por exemplo, e depois de outras pesquisas, de tudo aquilo que foi elaborado para chegar nesse conceito, e ela consegue trazer para diversos momentos da vida dela, inclusive, né? Porque ela sabe que ela aprendeu aquilo não só para responder uma pergunta que estava ali no material, na apostila, no livro, mas teve todo um contexto, né? E ela viu onde aquele conhecimento se destaca e ele se manifesta, né? Onde ele se reproduz em outros movimentos, em outras experiências da vida da criança. E aí, falando um pouquinho sobre rotação por estações e a aprendizagem colaborativa, que são essenciais, são pilares também das metodologias ativas. Então, aqui ele traz que sabemos também que intervalos curtos de estudo são mais eficientes do que um grande mutirão de esforço prolongado. Quando os períodos de estudo são menores, é mais fácil manter a atenção. Lembra que a gente só armazena aquilo que a gente presta atenção? Né? Eu não prestei atenção no cachorro, no carro passando, tudo. Então, aquela informação ficou lá para trás. Estou prestando atenção aqui. Então, isso para mim, nesse momento, está sendo importante, né? E aí, quando a criança, se a atividade ela é muito extensa, ficar na mesma atividade, né? Essa percepção o professor tem que ter, porque às vezes existe toda uma recomendação aí por idade e tudo mais. Mas a gente sabe que cada turma é uma turma, você tem turmas que são mais agitadas, né? Eu falo muito dos perfis, uma turma que é mais imatura, que eles fazem aniversário mais para o final do ano, de repente eles têm uma linguagem diferenciada, né? Não diferente, mas uma linguagem própria. E aqueles alunos que de repente são mais maduros, que eles têm um estímulo maior, seja em casa, seja na própria escola, enfim, eles conseguem, de repente, dar outras respostas, né? Então, eu acho que aqui traz um pouco essa questão da rotação por estações. Quando a gente tem as estações de trabalho, então uma turma está fazendo pesquisa, a outra está elaborando um texto, a outra está elaborando um cartaz, enfim. Então, você tem diversos, né, algumas etapas aqui, a criança ficou há um tempo com a atenção naquele foco, naquele lugar, agora ela vai daquele respiro, né, que são, na pedagogia Freinet, são os próprios cantos de aprendizagem, os próprios cantinhos pedagógicos. A criança está num canto, ela desenvolve, ela responde, ela trabalhou ali naquele canto por um período, ela muda de canto, essa chavinha vai mudando, né? Então, a gente traz também mais flexibilidade para a criança, para o pensamento, trazer esse pensamento complexo, e aí ela mudou, ela vai retomar a atenção novamente. Então, olha aí uma das importâncias, né, uma das justificativas até para rotação por estações. Dentre as estratégias comumente usadas na sala de aula, o estudo em grupo pode ser bastante eficiente, exatamente porque propicia a repetição e a elaboração. Esta última também ocorre na preparação de um texto escrito.
Então, um aspecto que a gente também vai falar muito aqui no Viva, do desenho colaborativo, do texto colaborativo, onde todos vão, por exemplo, construir um conceito juntos, nessa questão da aprendizagem, desse trabalho em grupo. Quando ele fala aqui de repetição, não quer dizer o exercício, aqueles exercícios de memorização, né, antigos, mas nem tanto, mas que não tem contexto, não tem significado, que é realmente só para memorização, para repetição. Não é disso que ele está falando. O que ele está dizendo é que, quando a gente está aqui num trabalho em grupo, então, por exemplo, eu defendo uma ideia, eu compartilho um saber, aí o outro aluno, de repente, refuta a minha informação, ou ele compartilha uma nova informação e eu preciso acrescentar, eu estou repetindo, eu estou trazendo, às vezes até elaborando com uma nova fala, uma nova linguagem, aquela mesma temática, né? Aquela explicação que eu dei. Quando eu ensino, eu preciso ter compreensão, né? Quando eu vou trazer, compartilhar o conhecimento, eu preciso ter elaborado essa informação, esse conhecimento precisa estar consolidado em mim. E aí isso faz também com que essa aprendizagem seja reforçada. Tá? E aí ele fala da elaboração. Então, quando eu faço uma elaboração em conjunto, ela é mais rica. Eu tenho que ouvir, será que cabe isso que o meu colega falou no texto que a gente está trazendo? Né? Mas isso já foi falado. Não, isso daqui está no parágrafo de cima. Ou o foco atencional. Né? Então, a criança, ela está refletindo o tempo todo sobre aquele conteúdo. Sobre a trilha de aprendizagem e motivação. Sabemos que nos momentos em que experimentamos uma carga emocional, ficamos mais vigilantes e que nossa atenção está voltada para os detalhes importantes, pois as emoções controlam os processos motivacionais. Não existe motivação sem emoção, né? Aquilo tem que me emocionar de alguma forma. Além disso, sabe-se que a amígdala é uma área do cérebro que interage com o hipocampo e pode mesmo influenciar o processo de consolidação da memória. Portanto, uma pequena excitação pode ajudar no estabelecimento e conservação de uma lembrança. Novamente, o exemplo lá da corrida, da brincadeira lá, né, do jogo, da corrida de revezamento. Né? Então, só para trazer, para elucidar essa questão da motivação. Né? Então, quando a gente aprende pela emoção, a aprendizagem, ela vai para a memória de longo prazo, a gente consegue ter uma motivação maior também para aprender. E aí ele diz também que, logo, é importante que o ambiente escolar seja planejado de forma a mobilizar as emoções positivas, entusiasmo, curiosidade, envolvimento, desafio, enquanto as negativas, como ansiedade, apatia, medo, frustração, devem ser evitadas para que não perturbem a aprendizagem. Então, por exemplo, aqueles relatos que eu acho que todo mundo tem, né? Uma situação que viveu na escola enquanto aluno, daquele professor que expôs, que envergonhou, que me deixou, que expôs um erro, de repente. Então, eu fico aflito, quer dizer, naquele momento, trava. Eu só penso na minha vergonha. Eu só penso na minha frustração por ter errado, por exemplo. Né? Eu não estou mais no cognitivo. Lembra da atenção lá, que tem a questão do cognitivo e do emocional? Se o meu emocional está abalado, esquece o cognitivo, não vai acontecer, não vai funcionar. Porque a minha atenção vai estar para a minha emoção naquele momento. E sempre é mais forte. Né? Então, toda palavra de entusiasmo, toda forma de trazer o aprendizado de forma estimulante, nesse sentido, onde os alunos serão envolvidos, engajados, se sentindo desafiados, ele vai trazer uma motivação maior. E é isso que a gente propõe quando nós trazemos a trilha de aprendizagem, né? Não é à toa. Então, o vivenciar, investigar, verificar e aprender, ele tem essa função na construção. Inclusive, quando a gente fala lá do registro de aprendizagem, do registro lá no material físico, né, ou mesmo pela plataforma e tudo mais,
mas esse momento da expressão, como eu vou expressar esse conhecimento que ficou, as experiências que eu vivi e tudo mais, a gente traz essa trilha no sentido de trazer também essa motivação, né? Então, se eu vivencio, se eu trago a aprendizagem de forma desafiadora, investigativa, onde eu faço perguntas, né? Então, a gente fala muito disso, de que o professor, ele não é mais aquele que responde perguntas, mas é o que faz perguntas. Quem vai responder as perguntas serão os próprios alunos, né? É isso que nós propomos aqui no Viva, e em toda a trilha de aprendizagem, para que a gente mantenha o aluno motivado de ponta a ponta, do início da atividade até o final. Às vezes a professora até começa bem, começa ali com uma contextualização, uma sensibilização, né? Através de uma leitura, de um texto, de uma música, enfim, e aí, de repente, esse processo ele acaba pelo caminho, seja porque ficou muito tempo na mesma atividade. Então, olha como a gente tem que pensar, quando for fazer o planejamento, né, e nós aqui como gestores, como diretores, né, e coordenadores e tudo mais, a gente tem que orientar os professores nesse sentido. Né? Então, como que ele de fato está motivando a aprendizagem da criança através daquela atividade? Às vezes, olha lá, objetivo, né? Quando você vai olhar o planejamento, trabalhar a letra A, B, né? Ou então lá, trabalhar os números ordinais. E aí tem até uma dinâmica ou não, tem ali alguns recursos. Como que são esses recursos? Vai ter bastante recurso? Como que, através desses recursos, o professor vai motivar a turma para aprender? Que tipo de interação ele vai trazer, né, para a turma, para os alunos? Que tipo de questionamentos? Como que ele vai trazer a sondagem? Então, até que o professor ele se aproprie de todos esses processos, ele entenda tudo isso, é importante que esse planejamento ele seja bastante detalhado também, para que vocês consigam ter uma visão geral de como de fato está a aula. Né? Se a aula, ela não tem... eu falo muito sobre, gente, a dinâmica pela dinâmica, o jogo pelo jogo, a brincadeira pela brincadeira. Então, às vezes, até quando, né, no slide anterior, que a gente falou aqui sobre uma aprendizagem mais elaborada e tudo mais, às vezes a professora até fala lá, eu vou dar uma volta pela escola para identificar as cores, para identificar as formas geométricas, né? Ou então eu vou fazer uma brincadeira, eu vou fazer um jogo e tudo mais. E às vezes é o jogo pelo jogo, não é o jogo para chegar no conceito. Muitas vezes a professora trabalha o conceito de forma tradicional, ela traz o conceito já pronto para o aluno, tá? Por exemplo, dos números ordinais. E depois ela faz uma brincadeira sobre os números ordinais. Né? O que a gente traz aqui é que essa brincadeira, essa intervenção, essa motivação, ela tem que vir antes. Ela tem que servir como motivação para o aluno querer aprender. E não depois que a professora trouxe o conceito pronto. Então, é um trabalho de ação e reflexão o tempo todo. É refletir sobre a prática. Então, você reflete para fazer o planejamento, depois realizou a atividade, é refletir sobre como foi a atividade também, o que você tem que mudar para a próxima, né? E ir trazendo para os professores a importância de fazer esse exercício, porque é exercício. Por mais que a gente fale, que a gente traga o conceito, é trazer essa consciência. Eu falo muito dessa consciência pedagógica, né, dessa intencionalidade pedagógica também. Onde eu quero chegar e como, com quais estratégias. Então, é importante olhar toda essa trilha. A respeito de função executiva, ele diz o seguinte, que o verdadeiro educador deve ter como objetivo ajudar o aprendiz a atingir o estágio de mestre, criando as condições para que ele se desenvolva em termos de planejamento, desempenho, compreensão e expressão,
Aqui ele fala da função executiva, que tem vários estágios, e o estágio de mestre é o estágio mais completo, tá? Para que ele desenvolva sua capacidade de autorregulação e saiba reconhecer limites, mas que também saiba identificar oportunidades, avaliar riscos e refletir sobre os próprios erros. Se tudo é compulsório, não se aprende a lidar com a incerteza e adquirir um comportamento flexível. Por exemplo, se o aluno ele é direcionado o tempo todo, né, ele não aprende a lidar com a incerteza, porque minha professora já falou que é assim. Então, ontem eu estava até conversando com uma professora, que ela vai dar até a próxima formação do Viva, e a gente estava discutindo um pouquinho sobre isso, que às vezes, aquelas atividades de repetição, né, ou faça isso, pinte aquilo, vai montar a conta na casinha, né, e aí é aquela casinha com chaminé e tudo mais. Que significado aquilo tem para a criança? Primeiro que muitas crianças moram em apartamento, né? Não tem representatividade nenhuma. Que casa no Brasil tem chaminé? Né? A não ser lá no extremo sul, enfim, pouquíssimas casas vão ter esse estereótipo de casa que a gente que nós fomos educados, né? Então, se tudo é compulsório, não se aprende a lidar com a incerteza e adquirir um comportamento flexível. Se não há desafios e o ambiente é muito confortável, não é estímulo para mudar para melhor. Se não há tolerância aos erros, não se aprende a desenvolver respostas alternativas e inibir as indesejáveis, né? Então, a função executiva é aquela função do cérebro que vai olhar para planejamento. Então, isso eu falo até para os pais. Quando eu faço apresentação para os pais, eu costumo dizer, por exemplo, sobre autonomia, né? Porque às vezes a escola tem um pouco de dificuldade de colocar autonomia, porque o pai começa a reclamar, né? Ah, mas a blusa veio errado, a blusa veio do avesso, mas ele não trouxe a necessaire hoje. Aqueles probleminhas que a gente tem na sala de aula. Olha, mas a gente aqui trabalha autonomia, a gente deixa os alunos fazerem esse tipo de ação. Aquilo que o aluno já tem capacidade para fazer, ele deve fazer. Isso não é maldade. Tem pai que fala, ai, que dó, né? Tadinho, deixa eu pôr o tênis, deixa eu pôr a blusa, deixa eu tirar a blusa. Então, quando eu faço apresentação para os pais, eu até comento sobre isso, sobre a importância, por exemplo, do banho, da criança pegar a roupa dela sozinha, tomar banho sozinha, ele pode monitorar, ele pode acompanhar, mas quem tem que fazer é a criança. Ele ajudar a arrumar a mesa, por exemplo. Quando a gente pede para a criança arrumar a mesa, né, do jantar, então ela tem que pensar, o que vem primeiro, os pratos ou a toalha? Né? Como que eu monto? Primeiro eu tenho que limpar a mesa, deixar ela livre, aí eu vou lá pegar a toalha no armário, vou colocar a toalha, vou colocar os talheres, os pratos, onde está cada parte. Ah, eu esqueci, é jantar? Eu vou pôr colher? Não, eu vou pôr xícara? Não, tudo isso é planejamento, é compreensão e a própria expressão dessa compreensão. Então, o educador, ele tem que, de fato, ajudar a desenvolver todas essas habilidades e não o foco no conteúdo. Porque se a criança tiver essas habilidades, ela vai chegar no conteúdo, ela vai chegar naquele conceito de uma forma mais prática, né? Mais eficiente. E aí, sobre o funcionamento cerebral, sobre a questão da inteligência, mais especificamente, né? Ele diz que a inteligência é uma capacidade muito geral, que, entre outras coisas, envolve a habilidade de raciocinar, planejar, resolver problemas, pensar de forma abstrata, compreender ideias complexas, aprender rapidamente e por meio da experiência. Não é apenas uma habilidade acadêmica, uma aprendizagem livresca ou esperteza ao responder testes. Ela reflete uma capacidade mais ampla e profunda para a compreensão do ambiente, aprender o contexto, dar sentido às coisas, antecipar o melhor curso de ação. A inteligência, definida dessa forma, pode ser medida. Os testes de inteligência o fazem de forma adequada. Então, esses foram os slides aí, um pouco do conteúdo, né, da proposta para a gente discutir hoje, para a gente trazer hoje para vocês.
Deixa eu só trazer aqui algumas contribuições. A Cássia disse que está tendo dificuldade com os professores, pois estão desanimados, e o desânimo dos mesmos atingem o desenvolvimento de aprendizagem dos alunos, com certeza. Quer dizer, se o professor não está motivado, como ele vai conseguir motivar a turma dele? Né? Como ele vai conseguir motivar os alunos? Então, talvez seja o momento de parar e olhar o que trouxe o professor até aqui, né? Eu sei que esse sentimento de insegurança, de incerteza, tá aberto, não tá aberto, muda de fase, né? Então, todas essas questões, elas trazem uma insegurança realmente muito grande para o professor, mas resgatar um pouco do porquê do ser professor, né? Talvez seja aí um dos caminhos para conseguir resgatar essa motivação, porque essa motivação é intrínseca, né? Essa motivação está lá dentro. A gente tem que aflorar, tem que desabrochar no professor novamente aquilo que de fato trouxe o professor até aqui. A correção de rota é indispensável para o sucesso da aprendizagem, com certeza, né, Eliana? A gente sabe o quanto é importante, assim, e semana passada, ou retrasada, a gente falou um pouco sobre isso, que eu tenho uma responsabilidade, uma preocupação muito grande quando a gente fala em metodologias ativas, porque muitos educadores, né, eles, como eu falei, eles veem, às vezes, a metodologia ativa, o ensino híbrido, de uma forma muito pontual, para resolver o problema agora da pandemia, tudo, mas não se apropriaram, de fato, a toda essa complexidade, a todas as possibilidades que a metodologia ativa traz. E que isso me preocupa, porque pode se tornar como aconteceu com o construtivismo, né? Então, hoje, tem-se, em muitas escolas, um olhar distorcido sobre o construtivismo, porque lá atrás, né, eu falo lá atrás porque realmente foi um movimento anterior, muitos educadores trouxeram o construtivismo de uma forma muito rasa, muito superficial, né, com base no achismo, muitas vezes. Então, não sistematizaram processos, não organizaram como que eles, de fato, aconteceriam, como que se daria a avaliação, e aí as pessoas têm a ideia, muitos pais, inclusive, têm a ideia de que o construtivismo, ele é solto, ele é muito aberto, né, que não sistematiza a aprendizagem e tudo mais. E aí não tem registro, por exemplo, que tudo está certo, que a criança não tem que ser corrigida. Então, a correção da rota, tanto do professor, né, quanto esses estímulos que ele vai trazer, quanto do aluno também. Existe erro, sim, e esse erro tem que ser corrigido. A diferença está na forma, e não no que tem que ser corrigido, de fato, né? A Erika fala aqui sobre os slides, depois a gente disponibiliza para vocês também essa gravação, tá bom? Aí vocês podem assistir em outro dispositivo. Estamos que mudar nossa didática para que possamos caminhar junto com um novo aluno, pois agora não é mais o professor o centro da aprendizagem, sim um aluno. E aí, prestem muita atenção, vocês enquanto gestores. Quando for ver um planejamento do professor, por exemplo, a própria forma como o professor organiza o planejamento, e se ele não sai do planejamento, é porque o foco está nele. Se ele vai à risca no planejamento, muitas vezes é porque ele não está ouvindo o aluno. Porque a gente sabe que quando ele é construído, né, o aluno traz ideias novas, aquele projeto, por exemplo, aquele conteúdo, ele pode se estender, ele pode encurtar, você pode utilizar outros espaços. Agora, se você segue tudo completamente à risca, será que esse professor está ouvindo o aluno? De que forma que o aluno está participando da aula, né? Se tudo é previsto antecipadamente, é cumprido à risca, porque ele tem que pensar já no próximo conteúdo. Por isso que, por exemplo, aqui no Viva, o material, ele é anual. E não existe nenhuma sequência que tem que ser definida anteriormente, né? Quem define essa sequência é o professor, com as interações que acontecerem, da interdisciplinaridade que ele encontrar, da forma como ele conseguir fazer essa interdisciplinaridade. Ele pode trazer o conteúdo dentro dos projetos, né? O conteúdo como fundamentação teórica
para aquela solução, para aqueles projetos, enfim. Então, ampliar realmente as possibilidades aí para o professor. Então, a gente sempre tem que pensar nessa coerência. Às vezes, o professor está falando do protagonismo do aluno, mas a prática dele não reflete isso. Reflete um professor muito mais centralizador, né? E a gente consegue perceber nesses pequenos sinais. Então, a gente também tem que ter esse olhar muito sensível para conseguir identificar esse tipo de questão. Então, vou pedir agora para a Leila apresentar um pouquinho aí, contar um pouquinho para a gente como que vai ser o projeto, as aulas, e vocês podem continuar contribuindo aqui, que a gente vai dialogando. Por favor, você pode tirar isso, a apresentação? Eu vou colocar uma apresentação. Quem puder aparecer também, eu gostaria de conhecê-las um pouquinho. Que gostoso. Eu quero agradecer por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Eu não sei quantos de vocês têm conhecimento da pedagogia Freinet, mas a pedagogia Freinet, faz assim, quem conhece, quem já trabalhou com a pedagogia Freinet, faz assim com a mão, para eu ver. Opa, temos aqui. E a pedagogia Freinet mudou a minha atuação, mudou a minha vida. E a partir que ela mudou a mim, eu comecei também a ensinar outras pessoas sobre essa pedagogia. Chama-se técnicas Freinet, e não método Freinet. O método é algo fechado, não é? Você tem os passos a seguir e precisa segui-los todos. É um caminho fechado que alguém criou. Agora, Freinet trabalha com técnicas. E ele tem os princípios. Essas técnicas obedecem a alguns princípios. E os princípios são de uma pedagogia ativa. Então, eu estou, assim, muito à vontade para falar com vocês aqui, porque é uma pedagogia ativa, onde o aluno é aquele sujeito que aprende. E eu vim contar para vocês o curso que eu vou trabalhar, começando amanhã, olha só. Eu vou colocar aqui a propaganda para vocês entenderem. É numa janela, é isso, né? Vamos ver se eu consigo. Ixi, cadê ele? Eu tenho que abrir ele, espera aí. Vamos lá de novo. Eu sou meio devagar nisso. Mas sumiu será que eu não vou... achei. Vejam aí. O que vocês estão enxergando? Alguém fala para mim. Sim, já dá para ver aqui. Sim. Então, deu certo, né? Veja, eu vou trabalhar com a pedagogia dos projetos e Freinet. Por quê? Por que essa ligação? Que, na verdade, quando o Freinet fala em técnicas, e são muitas as técnicas, e eu vou lembrar algumas, da correspondência, técnica do texto livre, a técnica da cooperativa de classe. Quando ele fala em técnicas, ele fala em pequenos projetos. Cada um desses é um projeto. Porque sempre, no fim, tem um a vir a ser, tá? Então, a gente vai trabalhar com concepções de projetos, porque projeto qualquer pessoa pode fazer em qualquer concepção. A escola autoritária tem projetos, a escola espontaneísta tem projetos, e uma escola que quer unir, né, a criança e o professor com o seu currículo também faz um projeto. Então, como é que se faz projeto numa pedagogia viva, numa pedagogia Freinet, pensando nos princípios da pedagogia Freinet? Quais princípios são esses? Isso que eu queria mostrar para vocês. O trabalho é um princípio da pedagogia Freinet. E para ele, trabalho não tá... jogo e trabalho, para ele, andam juntos, tá? Jogo e trabalho, para ele, o jogo é uma necessidade, porque tudo aquilo que é necessidade para a criança é jogo ou trabalho. Ele não está falando só do trabalho das mãos, ele está falando de um trabalho que une o pensamento e as mãos, tá? Então, nós vamos falar de os princípios dele, né? Trabalho. Nós vamos falar sobre cooperação.
Toda a pedagogia Freinet é uma pedagogia de cooperação. Então, cooperação entre aluno e professor, tá? Nós vamos falar... então, nós temos trabalho, cooperação, comunicação, é outro tripé que eu falo, né? É outro pilar da pedagogia Freinet. Então, nós temos trabalho, cooperação, comunicação, afetividade. Eu ouvi a Cristina falando, né, sobre a importância da emoção junto com o aprendizado, a afetividade em todo, ela percorre todas as técnicas Freinet, né? Então, nós temos alguns pilares que vão ser trabalhados e vão ser mostrados. Então, quando você trabalha projeto dentro desses pilares, e o registro em tudo, você está fazendo a pedagogia Freinet, tá? E nós vamos ver as concepções de currículo, a vontade e interesse, nós vamos trabalhar uma questão aí de psicologia, o que seria vontade, como desenvolver o interesse e tal, como que a gente começa um projeto e como planejar nessa concepção viva. São 4 encontros de 2 horas cada. Anotem esse WhatsApp aqui, 34 98 40 90 e 940. Esse WhatsApp é da Luciana, que é a psicóloga do cenário, que organiza esse curso que eu estarei começando amanhã. Vai acontecer 2 vezes ao dia, ou de manhã das 8 às 10, ou à tarde das 6 às 8. Tudo online, mas com a pedagogia de projetos. Nós vamos criar um projeto, então nós vamos trabalhar como se fosse uma pedagogia Freinet dentro da sala de aula, tentando fazer esse movimento, tá? Então, veja, é um curso online, quinzenal, tá? E as datas estão aqui, ó, 11 e 25 de março, 8 e 22 de abril, às quintas-feiras, das 18 às 20 horas e das 8 às 10 da manhã, que se a gente montar 2 turmas, eu ainda não sei quantos alunos nós temos, tal, e são 8 encontros virtuais, 8 horas, né? E 8 horas de tarefa. O que são essas tarefas? Eu vou fazer tarefa? A tarefa na pedagogia Freinet está muito ligada à vida. Então, neste projeto que nós estamos fazendo, nós vamos criar um livro da vida virtual e você vai dar a sua contribuição a cada aula, a cada encontro, você vai dar a sua contribuição daquilo que você aprendeu, que pode ser um vídeo seu, que pode ser uma poesia sua, que pode ser uma música, você cantando, que pode ser uma música que você pegar, que acha que tem a ver, que não é sua, mas você coloca lá, que pode ser um texto livre, enfim, qualquer coisa aí. Então, fica 16 horas total com a emissão de certificados. A plataforma é a Meet, como essa daqui, não é a Gypsy, é a Meet mesmo. E o investimento, quando você é sozinha, só você é 120 por mês. Quando você está em dupla, fica 100 por mês. E agora eu respondo perguntas de vocês, se vocês tiverem. Eu vou interromper o compartilhamento, posso interromper? Estou interrompendo para eu poder enxergar vocês. Agora sim, eu enxergo vocês. Alguém tem alguma pergunta para fazer sobre isso? Querem saber alguma coisa? Não? Lá e a gente vai estar sobre leituras. Não, não é. Aí eu coloquei, só porque teve uma pergunta. Entendi. Sobre a Tá. Então, se vocês quiserem mais detalhes sobre o curso, vocês podem entrar
nesse WhatsApp que eu passei, e a gente vai estar construindo essa pedagogia viva junto com vocês, para que vocês entendam o conteúdo e entendam como fazer, tá? Como fazer esse conteúdo, tá bom? Eu agradeço. A Erika perguntou se esse curso vai ser trabalhado pedagogia de projetos. Sim, sim. Nós vamos trabalhar a pedagogia de projetos, tá? Ligando a pedagogia Freinet em forma como o Freinet trabalha essa pedagogia. Nós vamos ensinar a pedagogia de projetos dentro da visão de Freinet, tá? É isso. Nós somos suspeitas, né, para falar de Freinet, que nós somos frenéticas. Então, gente, fica aí essa super dica para vocês. Né? Que é super pertinente para o momento que a gente está vivendo, justamente para trazer essa motivação, né? Acho que o projeto, ele engaja muito o aluno, seja no presencial, seja no online, e as possibilidades que essa proposta traz, além de toda a essência do Freinet, que seja no presencial, no online, é sempre encantador, né? Acho que sempre contribui bastante. Na verdade, o meu convite é uma participação de vocês como sentindo o que a criança sentiria, porque nós vamos, apesar de estar online, nós vamos fazer essa interação entre vocês e a gente, essa conversa, esse diálogo. Freinet é muito aberto a outras pedagogias muito próximas. Então, eu utilizo muito Paulo Freire com o diálogo, tá? Saviani, eu gosto muito da pedagogia histórico-crítica. Então, eu trago essa contribuição para vocês e a pedagogia do projeto, tá bom? Nessa visão dialógica, tá? Nessa visão dialética, nessa visão que eu trago para vocês, principalmente para educação infantil e séries iniciais do fundamental, tá bom? É isso, muito obrigada, viu, bem? Obrigada, Leila. Obrigada a todos vocês. Olha só, quem perguntou aqui sobre alguma leitura, Érica, né? E a Leila falou agora sobre a pedagogia crítica, essa proposta. Então, eu trouxe alguns livros aqui que vocês pediram, a maioria é editora Penso, eu comecei a digitar, depois falei, gente, é tudo Penso. Pedagogias do século XXI, de Jaume Carbonell. Ele tem também o Desafio de Inovar, que é bem legal, é um livro que eu gosto bastante. Tem essa daqui, que fala do ensino híbrido, usando a inovação disruptiva para aprimorar a educação. Então, Blended, que é a proposta do ensino híbrido. Inovar no interior da história, da escola. Também, essa daqui é a única que é da ArtMed, mas é um outro livro que também é bacana como referência. Aprendizagem ativa nos anos iniciais, no fundamental, tá? Da Anitra Ficari. Esse daqui, que a gente já falou sobre ele um pouquinho, quando nós falamos sobre ensino híbrido, da Lilian Bassi, e do Adolfo e do Fernando Trevisani. A Sala de Aula Inovadora, é um outro livro que eu recomendo também, que é bem bacana. Tem o meu livro, que logo vai ser lançado, sobre a metodologia, sobre as metodologias ativas. Os nomes dos livros, Eliana, eu coloquei aqui, um pouquinho mais para cima, eu pus, sobre leituras. Eu digitei aqui todos esses títulos, enquanto a Leila estava apresentando, eu fui apresentando aqui para vocês, tá? E sobre Freinet, eu gosto muito da pedagogia do bom senso. Maravilhoso. Que é uma delícia, né? São parábolas, ele fala por parábolas, ele conta histórias. Freinet é um ótimo contador de histórias. Ele fala que a escola traz muitas migalhas
migalhas de história, migalhas de geografia, migalha, como se fosse migalhas de pão jogado no teto do refeitório, sabe? Aquelas bolinhas de pão que você joga. E nós não podemos trabalhar assim. Nós não podemos trabalhar com migalhas, né? Então, é lindo essa parábola dele. Você sabe que foi exatamente essa parábola que eu usei no início do meu livro? Verdade. Foi exatamente isso, né? É maravilhosa. Outra que eu gosto muito, a criança gosta de pão e rosas. Sim. Pão para o corpo, rosas para a alma. Tá? Nós precisamos aprender a juntar tudo isso, sabe? Pão e rosas, nós precisamos trabalhar bem dialeticamente tudo isso. É a emoção e a razão trabalhando juntas, né? Exatamente, foi o que a gente falou lá no começo, né? Da emoção e da cognição. Se um não está bem, o outro também não vai. Então, a criança, ele é um ser complexo, completo, e a gente tem que olhá-lo na integralidade. E se nós pensarmos, nós também somos assim, né? Total, professores. Às vezes a gente tem que parar e resgatar no professor aquela motivação, né? A emoção dele, para justamente ele conseguir trazer o cognitivo, conseguir trabalhar de forma mais prazerosa para as crianças, trazer essa motivação também para as crianças. Gente, então, muito obrigada pela participação de todas. Semana que vem a gente tem mais um encontro aqui, mais bate-papo, mas eu quero ouvir você. É tudo bem, né, gente? Eu falo, é para vocês falarem, mas eu não posso falar? Em segundo, eu falo, engato a primeira e vou. Eu começo e termino, ó, com a minha água cheinha aqui, porque eu não paro nem para respirar, para beber água. Mas eu juro que eu vou ficar mais quietinha para vocês participarem também, que eu gosto de ouvir vocês. A ideia aqui é que seja um espaço de troca, de compartilhamento, e não só eu aqui falando, mas, de qualquer forma, eu acho que hoje foi bem gostoso também, foi bem rico, e espero que vocês tenham gostado. Eu percebi, né, semana passada também, algumas pessoas comentaram um pouco sobre tecnologia, tudo. A gente vai preparar um encontro sobre tecnologia, para dar uma aprofundada, trazer algumas plataformas, algumas possibilidades, mas em relação a esse desafio, eu acho que é geral, e os professores, eles têm que ter também, a gente tem que criar na escola essa cultura da investigação, não só nos alunos, como nos professores também. O problema é que o professor, ele quer a resposta pronta. Ele quer, mas eu não sei. Né? Pode falar, Marilúcia. Tá. Eu fiz esse comentário, porque nós já passamos do período de emergencial do ano passado, né? Nós estivemos em um período emergencial de criar estratégias para dar conta daquele momento. Daí eu não vou nem me aprofundar como foi a nossa caminhada, o que nós fizemos e nos reinventamos. Eu vou falar um pouquinho sobre este ano, qual é o nosso desafio, conforme eu já escrevi no chat. Iniciamos o ano letivo, nós já trabalhamos com plataformas. Aqui a escola que eu trabalho aqui, né, no interior da Bahia, é uma escola grande. É uma escola, assim, de tradição, ela tem 73 anos. Então, ela tem do educação infantil até o ensino médio. Então, nós trabalhamos com várias editoras, são umas 3 editoras. E no segmento que eu trabalho é a FTD. E a FTD sempre nos apresentou essa proposta de um trabalho tecnológico, recursos, livros digitais. Nós trabalhamos com o sistema de ensino. Sempre trabalhamos com os professores, a necessidade de estar se preparando para estar oferecendo um ensino mais inovador, mais tecnológico, mais interativo. Porém, a pandemia veio fomentar isso para todos nós. Não é realidade minha, é de todas nós aqui, com certeza. Todos nós. Se tiver algum homem aqui, bendito entre nós. Porém, já iniciamos este ano letivo, fizemos a capacitação falando em relação ao meu segmento, porque a escola é enorme, aí tem várias coordenações também, infantil e séries iniciais. Desde dezembro, que nós estamos, assim, aprofundando com os professores, apresentando a nossa plataforma, que é a Iônica, da FTD. Aí voltamos das férias em janeiro, aprofundando, trabalhando com consultores da editora, com a gente. Porém, quando nós iniciamos agora o ano letivo, nesse formato de aulas online,
que achávamos que os professores estavam assim seguros, não estavam. Aí nós estamos fazendo passinho de formiga. Cada dia, cada semana eles avançam. Aí primeiro aprender a gerar o link da aula dentro da plataforma. Já aprenderam isso nessas semanas. Depois, utilizar o recurso livro digital, porque é mais interativo para as crianças. Já aprender. Agora, eu falando porque sou eu que estou nessa caminhada aí com eles. Aí tem o nosso TI que ajuda muito. Vamos lançar para os pais, as famílias, o login e a senha. Meu irmão, foi um desespero por parte desses professores. Aí eu tive que combinar com o TI para pegar as aulas de informática que ele trabalha nas turmas, para ele mesmo treinar as famílias. Passamos essa fase. Agora, passei até a tarde aqui caminhando na plataforma, porque eu tenho que também estar inteirada para estar dando aquela força, aquele ânimo, minha gente. Haja fôlego, haja resiliência de minha parte, haja ânimo. E eu sou muito animada, sou bastante, me deixo levar por qualquer coisa, não. E agora, neste momento, o meu desafio é treiná-los, que é um grupo grande de professores, né? Tem os componentes curriculares, a entrar nessa plataforma e gerar o link por lá e transmitir as aulas através da plataforma, porque os pais que compraram os livros, eles querem. E nós temos outros desafios. Compraram os livros, mas tem a questão da logística, demora. E aí, neste momento, nós temos um calendário a cumprir, não é isso, gente? Então, a gente vai usando outras estratégias, professores flexibilizando, e é uma situação. Neste momento, estou achando um pouco desgastante essa questão, de estar ajustando, animando, falando o tempo todo, e através de WhatsApp, né, que a gente trabalha também com eles, com os professores, a formação. Não está fácil, não, mas é um desafio que eu gosto. Eu gosto desses desafios. E tenho aprendido muito. Não sei se alguém aqui conhece, eu vou parar, porque eu falo também bastante, viu? Então, vocês já ouviram falar, eu passei minhas férias todinha no meu Face, futucando tudo que era sobre webinário, live e encontro sobre educação. E quando a gente puxa um gancho, aí abre um leque, né? Então, o meu e-mail aqui só tem propostas de participação em webinário. E aí eu descobri um curso maravilhoso. Não sei se vocês viram aí circular no Face, no mês de fevereiro, um encontro, professor no digital. Era um aulão sobre o Google Formulário. Aí eu participei daquele aulão com uma professora que se chama Paula. Aí depois, no final, vem a proposta, quem quer tomar o curso. Eu entrei no curso e estou amando. Ele é um curso 1 ano, aí tem lá também tem a proposta, né, do valor que eles dão lá. Então, me inscrevi, paguei o curso em 1 ano, e eu posso tomar esse curso no meu tempo, e depois eu posso receber o certificado dele e fica aberto 1 ano. Professor no digital, com a professora Paula, tem no Instagram. Eu estou fazendo essa propaganda porque está sendo bom para mim, então acho que pode ser bom para outras pessoas também. Eu já aprendi a fazer Gmail, a excluir, a tantas situações que tem me ajudado muito no meu trabalho com os professores, porque a gente tem que estar preparado também para poder estar estimulando, né? Já aprendi a usar alguns recursos para tornar as aulas mais interativas. Está sendo muito bom. Obrigada pela oportunidade de compartilhar. Imagina, obrigada a você por contribuir. Olha aí, gente, uma dica super bacana aí, professor no digital com a professora Paula. Aí a gente vai em busca. Mas é isso, né? Eu acho que é um pouco do professor também, sair dessa zona de conforto, ele ir atrás, ele entender que o cenário mudou, que não é a sua escola, não é a escola daqui, dali, são todas as escolas. O professor que não se movimentar em direção ao digital, né? A se familiarizar com essas plataformas todas, com essas ferramentas, e tem muito curso bacana, tem muitas possibilidades aí, e o professor, ele tem que estar disposto a isso, né? E se ele não tiver, ele vai estar fora do mercado da educação. E não é só isso, né, Cristine? Não é só isso, também, ele não pode, não é só mais lousa e giz, né? É uma pedagogia ativa. Como é que eu faço a pedagogia ativa no
no virtual, como que eu faço isso? São essas coisas que não vão mais ficar para trás. Agora é a nova realidade, nós temos que estar prontos para isso, temos que preparar para isso. É isso que eu acho. Temos que mudar. Que bom que tivemos que mudar a força, já que não mudamos, o amor vai pela dor. Cristiane, eu até escrevi um pequeno texto, um artigozinho, porque também, futucando aí na rede social, eu encontrei um curso sobre metodologias ativas. Então, eu assisto os vídeos, os textos, e tenho que construir um texto. E no meu texto eu coloquei: quem não aprende pela dor, como é? Pelo amor, aprende pela dor. Porque foi isso que aconteceu com todos nós. Alguns professores, né? Aqui, Cristiane, no início eu me apresentei, mas só estava a Leila e não vejo o nome dela. Cláudia, né? E Cláudia, aí eu gostaria de me apresentar um pouquinho, porque é bom saber de onde é que a gente está vindo, qual é a realidade, né, que é de todos nós. Então, eu me chamo Mari Lúcia, eu estou coordenadora pedagógica há 3 anos, pela segunda vez, em um colégio que eu trabalho há 12 anos, nas turmas de infantil, as séries iniciais. E onde eu moro? Eu moro em uma cidade que se chama Itabuna, que fica no interior, no sul aqui da Bahia. Um prazer. Que delícia, prazer, seja bem-vinda. Espero que você possa participar, contribuir e que a gente também possa contribuir. Na verdade, eu participei desde o primeiro encontro, mas é a primeira vez que estou interagindo. Você, por favor, hein? Você pode participar. Ai, ai, ai. Obrigada, boa noite. Bora compartilhar, sim. Não, é super, super rico. E eu acho que uma dos legados que a pandemia deixa é justamente essa conexão, né? Então, por isso que a gente chama de Encontro Viva Conecta, que é conectar. A gente precisa conectar pessoas. Tem tanta gente que passa pela... Isso traz para a gente um conforto, né? Para saber que não acontece só com a gente, para entender também como que outras escolas estão reagindo, estão se estruturando para todas essas mudanças, né? Então, por exemplo, você vem aqui, traz uma sugestão de curso, a Leila traz outro, aí a gente dá aqui sugestão de leitura, e é nessa troca que a gente cresce. Eu achei maravilhosa essa ideia do Viva, de lançar um encontro desse, mas através do Meet, porque geralmente acontece lives pelo YouTube. Eu mesmo fico aqui curiosa para saber cada uma de onde é. Eu não vou mentir para você, não. Desde que eu estive aqui quietinha do lado de cá. Hoje eu interagi. Mas eu acho o máximo. São várias culturas aqui, ó. Várias realidades. Exatamente. De Nordeste, de Sudeste, né? Eu acho que tem isso. Maravilhoso. E a ideia é exatamente essa, é que todo mundo possa compartilhar. Nós não fomos para o YouTube, por exemplo, por isso. Nossa proposta não é de palestra. A nossa proposta é de troca, é de entender, é de cada um conseguir contribuir, né? Realmente de diálogo, porque não dá para estar afastado, né? Tem que ter afetividade, né, Leila? Tem que estar aqui, ó, no afeto, pedagogia frenê, é isso, gente. Alguém mais quer aproveitar, se apresentar, contar um pouquinho de como estão as coisas aí na escola? A gente está estendendo um pouquinho aqui, mas é que o papo tá bom, tá todo mundo ficando, então também tô. Quem Eliana. quiser. Eliana ficou ali, ó, só no bate-papo agora, ó, sua vez. Edna também. Então, eu moro em Campinas e atualmente eu parei de trabalhar o ano passado, mas eu trabalhei 35 anos no Colégio Porto Seguro. Tem em São Paulo, tem aqui em Valinhos. E meus últimos 10 anos foi como orientadora educacional. Mas eu também fui coordenadora de segundo ano, do fundamental, fui coordenadora da educação infantil, tive uma longa trajetória. E eu gosto muito, apesar de eu não estar trabalhando, eu gosto de me atualizar, de ouvir, né, de trocar, de saber o que está acontecendo. Então, essa um pouquinho da minha história. Mas eu moro em Campinas. Legal, seja bem-vinda, que ótimo. Estudei com algumas pessoas lá do Porto Seguro, fiz mestrado, mas a maioria era daqui de São Paulo. Então, é que a unidade principal, né, a matriz é em São Paulo, então
A gente ia muito para lá também. Mas eu trabalhava na de Valinhos. Eu tenho muito contato com a Escola Curumim lá, Escola Frenê. Muito bonita, muito gostoso. Quando você puder, vai lá visitar, tá? Sim. São todas amigas nossas lá. É muito bonita mesmo. Eu já estive, eu conheço também a Curumim. É isso mesmo. Mas é bem agradável a gente ouvir, né? E estar assim, sempre reciclando e sempre se atualizando. Eu acho isso importantíssimo. E eu ainda ajudo, né, algumas professoras que estão sempre... dou uma consultoria, né? Mas, assim, algo mais informal. Mas acho bacana esse trabalho que você está fazendo, viu, Cristine, né? E a Leila também, que vai fazer esse curso. Gostei muito de ouvir a Marilúcia com a sua vivência aí na Bahia, muito bacana. Nos outros encontros sempre estive lhe prestigiando, você sempre participa, Eliane. É verdade, é verdade. Eu gosto de participar, apesar que a gente fica, às vezes, com a câmera fechada, mas eu estou bem atenta a tudo que está sendo falado. Legal, seja bem-vinda, que bom, e contribuam sempre que possível, né? A ideia é deixar todo mundo à vontade, mas é gostoso quando a gente consegue fazer essas trocas, né? Eu acho que sempre enriquece. É um enriquecimento. Olha a nossa sala de aula aqui. Mas tem a impressão que aqui tem mais profissionais da área do sul, sudeste, parece, né? Na verdade, é uma mescla, assim, às vezes vêm, participam mais, é que é aquilo, às vezes a pessoa participa, mas não fala, né, então, não que não participe, mas ela só não contou pra gente que ela tá aqui, né, e de que região que é, mas é isso, então, gente, obrigada pela participação hoje. Semana que vem a gente traz aí uma nova temática. Preparem um cafezinho ou um suquinho, porque tá um calor danado, pelo menos aqui tá um calor gostoso. E semana que vem a gente se vê, tá bom? Um beijo a todas. Um beijo a todos. Tchau. Tchau.